Começando mais uma jornada esportiva para vocês, direto do Allianz Parque, para Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam hoje aqui pelo Campeonato Paulista. Muita coisa para a gente trazer, muita coisa para a gente informar para você, direto aqui do Allianz. Então, já vai deixando o seu like, a sua inscrição, que é muito importante. Vou ajeitar aqui o nosso layout já, daqui a pouquinho vai estar ajustado. A gente teve muitos problemas aqui no Allianz Parque de praxe, né? Muitas, coisas aqui com a imprensa, demora para liberação, tudo mais. Então, começando um pouco corrido por aqui, mas a gente vai falar muito de São Paulo Futebol Clube, que é o que mais importa, que é o que mais interessa. E quero começar colocando na tela meu parceiro Leonardo Valerro, que vai me ajudar a conduzir esta belíssima live por aqui. Léo, muito boa tarde para você, obrigado pela sua participação, sua expectativa inicial para essa partida, enquanto a gente mostra também a imagem do gramado, né, do sintético, não gramado, do Allianz Parque aqui para a galera. Tamo junto em mais uma, Léo. Primeiramente, boa tarde, Sá, boa tarde à nossa audiência extremamente qualificada. Bom, começando mais essa jornada esportiva, né, com um peso, né, no coração. São Paulo fez, não sei se talvez foi vergonhoso, alguns dizem que foi vergonhoso, mas as duas atuações péssimas do São Paulo, para não dizer vergonhoso, com a Inter de Limeira e com o Velo Clube. E a expectativa, Sá, nesse momento, pelo menos para mim, é tentar arrancar um empate no Allianz Parque. A gente sabe que o Zubeldia está pressionado. Eu não vejo o São Paulo com uma melhora da quinta para domingo tão grande. A gente sabe que o São Paulo pode surpreender sempre, principalmente em clássico. Jogando no Allianz Parque, os últimos jogos aí, a gente não vai bem. Então, a minha expectativa é de um empate. Eu estou bem desesperançoso, se essa palavra existe, para esse jogo contra o Palmeiras. E, Sal, eu queria entender como que vê o São Paulo para esse jogo. Vai vir reserva, vai vir titular? Porque quando a gente acha que é reserva, vem titular. Quando a gente acha que é titular, vem reserva. Como vê o São Paulo, afinal, para esse jogo? Exato, cara, Léo. Eu acho que isso é a dúvida, né? Acho que a dúvida central do torcedor do São Paulo quanto a essa partida, como que o Zubeldia vai preparar essa equipe. A gente vai trazer materiais aqui de entrevistas do técnico, a gente vai trazer toda uma discussão já aqui também, né? Com o Raí Monteiro, com o Ilcinho, com a nossa galera aqui do Arquibancada. Mas eu acho que assim, Léo, o fato, acho que a manchete inaugural pra gente começar o nosso pré-jogo é isso mesmo que você falou. Minha imagem tá travando, Léo? Dá esse feedback pra mim. Tá travando um pouquinho? Tá só Boa, um pouquinho, perfeito. mas tá dando para entender bem. Boa, perfeito. Aqui a internet aqui não está 100%, mas a gente está tentando fazer acontecer. Então, assim, Léo, eu acho que, cara, tem justamente vários lados da mesma moeda quando você olha para essa partida, mas o fato é, o Zubeldia ele está pressionado, e eu sempre uso essa mesma metáfora, né? Porque ele usou essa metáfora no começo do ano. No começo da temporada, o Zubeldia falou, né, que o futebol brasileiro era como a montanha-russa da Disney, né? Ele brincou falando que, de fato, porque ele foi perguntado, deu tempo de ir na montanha-russa? Ele falou, montanha-russa começa quando a gente começar o jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira, na época, né? Que era o jogo que teria entre Cruzeiro e São Paulo, quinta, salvo engano. Então, ele usou essa metáfora. Isso é muito real, né? Isso é muito pertinente quando você olha para o técnico do São Paulo. Por quê? Porque é uma grande montanha-russa o futebol brasileiro e hoje ele tá na baixa, ele tá naquela baixa ali que muita gente acha que não vai conseguir subir. Mas uma vitória hoje, né, um jogo assim convincente do São Paulo, vira a chave totalmente para o Zubeldia, né? Então seria importante para ele, acima de tudo, chegar hoje aqui e vencer o clássico. Obviamente não é fácil, vem de 2 empates e assim, de novo, né? A gente sempre tenta colocar essa máxima de que não, porque o Paulistão ele não tem que ser parâmetro para demitir treinador. O Paulistão é pré-temporada, tá começando o ano. Mas ele que se colocou nessa situação, né? Com os jogos que ele deixou pelo caminho. Então, com os jogos ali contra a Inter de Limeira, contra o Velo Clube, ele que se coloca nessa mesma situação. Então, hoje é um jogo que ele precisa convencer acima de tudo. Se não vencer o Palmeiras hoje, se perder de 1-0, perder de um placar mais elástico, aí eu acho que a discussão quanto à sequência do técnico vai virar muito pertinente, não entre nós também, é verdade, não dá para eximir essa culpa, mas entre a cúpula do São Paulo, né? Entre a diretoria. Então, internamente ele vai ter uma pressão muito grande, Léo. E aí a gente sabe que as coisas pressionadas são mais difíceis de funcionarem, né? Cara, eu vejo o Zubeldia, esse é o jogo-chave, eu acho, para mim. Porque se ganha do Palmeiras no Allianz Parque, além de vencer um adversário que ele ainda não venceu, como técnico do São Paulo, dá essa moral para ele para conseguir buscar e tranquilidade, pelo menos ali, por pelo menos mais um mês, para ele tentar colocar o São Paulo no trilho das vitórias.
Claro que a gente sabe que o Paulista sim é muito importante, o Paulista sim é um campeonato difícil, e o problema, na minha opinião, Sá, do Zubeldia é o trabalho dele, né? Daqui, acho que em março completa um ano de Zubeldia no São Paulo, março ou abril, e a gente tem que pegar esse recorte desse ano para entender também como que foi a passagem, né, do Zubeldia, né, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, que a gente perdeu para o Atlético Mineiro 2 jogos muito mal do São Paulo, né? Então, assim, eu vejo que sim, é um jogo-chave. Eu acho que, mesmo que talvez perca ou empate, a diretoria deve esperar um pouco, mas já buscar nomes no mercado. Acho que você pode dizer mais para a gente em relação a isso, que está mais no dia a dia. Mas é um jogo que o São Paulo vai ter que mostrar para muita gente o motivo do Zubeldia ter continuado, ter iniciado a pré-temporada, porque até agora não deu para entender muito bem, né? O São Paulo estava naquela escala que ele fez de 2 jogos joga o titular, 1 joga o misto, 2 jogos titular, e se a gente analisar por esse lado, ele estava com o planejamento de sim, no jogo de hoje, jogar com o time misto, né? Mas acho que os resultados dele não ajudaram, sabe? E eu queria entender, você acha que se perde hoje o Zubeldia deve ser demitido? Difícil, né? Porque, assim, tem várias circunstâncias que você pode perder uma partida, né, Léo? Então, assim, tem uma circunstância que você pode perder com o time jogando muita bola, com o time achando 3 bolas na trave. Eu acho que é muito mais questão de desempenho e também, né, assim, muito mais como que o São Paulo reage e uma leitura interna também, né? Eu acho que uma leitura interna de como que o Zubeldia passou por esse teste, entre aspas, esse teste de fogo, né, que é o jogo de hoje contra o Palmeiras, mas, de fato, eu acho que para retomar a confiança, para que o São Paulino volte a confiar, e aí aquele que está mais assim desconfiado com o técnico, eu acho que passa muito por uma vitória hoje. O sol está bastante forte aqui, vocês estão vendo na imagem do campo, né? Tá muito sol aqui hoje, mais de 32 graus aqui, sensação térmica deve estar mais de 40, né? Deixaram a gente esperando na porta ali por meia hora nesse sol, então posso testar que tá bastante sol. Mas aposto assim, de fato... Aposto que eles levaram uma aguinha para vocês. Levaram, certamente levaram. Água de mangueira, né? Mas assim, Léo, cara, de fato, assim, é um jogo que tem circunstâncias. E eu tô com um pensamento, Léo, que aí não é informação, tá? Né? Até porque a gente nem teve informação do treino direito, né? Então a escalação é uma dúvida para todo mundo e tá sendo guardado em sigilo. Mas o Zubeldia, na última coletiva, ele foi perguntado, a gente vai rodar essa sonora depois, justamente a respeito do sintético. E se o sintético pode mudar os planos de escalação. E ele deixou isso em aberto. Então, assim, quem sabe ele não possa mudar uma peça ou outra pelo gramado de hoje. E aí, Léo, aí eu acho que isso depõe muito contra essa pressão que tá... enfim, que estão fazendo em cima do técnico, né? Porque ele já tá pressionado. E se entrar hoje com um time alternativo e cara, não conseguir um resultado positivo, aí eu acho que essa pressão toma conta totalmente. Eu acho. E, sinceramente, duvido muito que ele deve entrar com o time alternativo. Talvez, se tivesse conquistado os dois resultados contra o Velo e o Inter, talvez ele entraria, sim, pensando no gramado sintético, que é um problema. Já tem casos de lesões de jogadores que jogaram no gramado. O Galo é um caso emblemático no jogo contra o Água Santa, que teve uma lesão muito grave no Allianz Parque. Mas eu vejo que é um adversário que o São Paulo, além de ser um clássico, né, é o jargão popular, é um campeonato à parte, o São Paulo precisa muito desse resultado, né? É um jogo que já era importante e se tornou, acho que, fundamental para as pretensões do Zubeldia. E Sá, agora saindo um pouco de Zubeldia, falando do elenco, né, no pós-jogo, enquanto você estava indo para a coletiva, o Senna bateu muito nessa tecla. Parece que algo se perdeu, né? O que se falava é que o Zubeldia tinha o carinho e a confiança da torcida, isso se perdeu pelo caminho. E, na minha opinião, também tem um pouco de diretoria no meio disso, né? Porque é costume, principalmente nos clubes e principalmente no São Paulo, a diretoria usar o técnico de escudo. Você acha que, de alguma forma, os jogadores perderam confiança no Zubeldia? Isso tem a ver com a diretoria? O que aconteceu? Eu acho que isso é muito cedo para falar, né, Léo? Em cima dessa desconfiança. Eu acho que, cara, de fato não está desempenhando internamente. Obviamente ninguém vai falar que não, o técnico, a gente não está fechado com o cara, até porque depõe muito contra o elenco, né? Então, internamente tem esse pensamento de que, de fato, a bola não está entrando e eles querem corrigir isso o mais breve possível, mas não existe um papo de que o elenco tá rompido com o Zubeldia, por exemplo. Esse papo é mentiroso. Quem tá falando isso não tem esse papo hoje que o time não confia mais, né, no trabalho do técnico.
de fato não está correspondendo, e aí, assim, tem vários fatores, né, direito de imagem, né, que o pessoal sempre se pergunta, sempre faz esse questionamento bem válido na live aqui também. O São Paulo, ele sempre atrasa né, então isso já é algo meio que combinado entre o elenco, né, que eles sempre pagam um de atraso, eles vão ter sempre um de atraso, isso não é dessa temporada, já vem da última temporada, é um erro terrível do São Paulo, a gente vendeu o próprio Michel Araújo justamente para ter fluxo de caixa para pagar esses vencimentos atrasados, né? Então, assim, a gente está com fluxo de caixa terrível, São Paulo como um todo, e isso interfere bastante, cara, no elenco, né? Então, são várias pontas que técnico, diretoria e time tem que segurar em off para fazer dar certo. E quando o campo não responde, todo mundo aponta para esses pontos, né? Todo mundo aponta para elenco, aponta para, enfim, rompimento de técnico, falta de salário. Isso é algo constante, infelizmente, no São Paulo, esse atraso de um mês, né? Acho que é importante trazer isso, porque senão parece que é um fato novo e que está perdendo por isso, né? Que só não está ganhando por conta disso, mas já é algo existente, infelizmente, né? E aí, cara, para a gente trazer também, cara, teve uma fake news nessa semana, né, Léo, sobre o árbitro da partida que circulou e rodou muita gente por aí. Eu vou sair rapidamente, você vai batendo bola com o chat e conte pra galera essa fake news aí que rodou da arbitragem da partida, Leozão. Já volto. Beleza, beleza, Sá. Cara, foi até interessante a gente entender essa fake news que aconteceu, né? Muita gente falando sobre Rafael Claus no jogo com São Paulo e Palmeiras, que ele iria apitar. Eu acho que isso saiu no X, se eu não me engano, uma página, e aí a galera começou a bombardear. Trouxeram aquele áudio do Rafinha quando ele foi expulso pelo Claus no jogo entre São Paulo e Palmeiras do ano passado, que ele diz: o Claus é palmeirense, o Claus é palmeirense. Então, news aí que rodou da arbitragem da partida, Leozão. Já volto. Beleza, beleza, Sá. Cara, foi até interessante a gente entender essa fake news que aconteceu, né? Muita gente falando sobre Rafael Claus no jogo com São Paulo e Palmeiras, que ele iria apitar. Eu acho que isso saiu no X, se eu não me engano, uma página, e aí a galera começou a bombardear. Trouxeram aquele áudio do Rafinha quando ele foi expulso pelo Claus no jogo entre São Paulo e Palmeiras do ano passado, que ele diz: o Claus é palmeirense, o Claus é palmeirense. Então, rolou muito isso, muita gente acreditando que seria o Claus, mas não foi o Claus. E falando de arbitragem, gente, é importante a gente falar sobre isso, porque todo mundo falou, pelo menos ficou aliviado, né? Porque além desse boato que corria que o Rafael Claus é torcedor palmeirense, existem muitos erros do Claus, né? A torcida São Paulina reclama muito do Rafael Claus em erros contra o nosso tricolor paulista. Só que o árbitro, nosso querido Flávio, que vai apitar, que foi escalado para apitar o jogo de hoje, também não alivia muitos corações são paulinos, porque no ano passado, em abril do ano passado, ele foi punido pela CBF, né, afastado por alguns dias da sua função de arbitragem, por não ter dado um pênalti claríssimo no jogo entre Vasco e Grêmio. Tá? O Lucas Piton praticamente domina a bola com o braço e ele não dá esse pênalti claro, e o Edinaldo, junto com a comissão de arbitragem, entenderam que seria melhor naquele momento punir. A gente sabe que essa punição é mais para tirar o árbitro de evidência e eximir, talvez, a Confederação Brasileira de Futebol de alguma culpa, né? A gente sabe que a arbitragem do futebol brasileiro não é de hoje, que é defasada, que precisa de uma reciclagem, que precisa de profissionais mais capacitados, e isso acontece com todos os campeonatos, em todos os jogos praticamente, alguma ponta ou outra. Mas me espantou, principalmente por a escolha do Flávio. Ele apitou 5 jogos nesse ano, inclusive o clássico contra o Corinthians, vencido pelo São Paulo por 3-1. E também, não só Flávio, tá? Mas o árbitro de vídeo, que eu já vou pegar o nome dele aqui para passar para vocês, ele também foi punido pela federação, pela CBF, também afastado das suas funções, porque ele não deu um pênalti claríssimo jogando Vitória e Fluminense, e ele não viu, ele não chamou esse pênalti para ele. E quem estava apitando o jogo? O Flávio. Então, assim, talvez teremos remake aí dos Trapalhões hoje. Espero que não, mas é possível. Se falando de arbitragem no futebol brasileiro, é extremamente possível. Então, vamos ler um pouco do chat aqui agora. O Luiz Henrique Neto disse: as arbitragens da Copinha foram excelentes, por isso que estão usando pouco. O Paulo Nobre diz: isso nem é punição.
E aí a gente sabe que tem aquele no gol, Mike na direita, Azarres e Flaco Lopes, né? O ser questionado quanto a isso, né? E a gente sabe que tem aquele boato que ele é palmeirense e tudo mais, e a história toda que se repete. Mas hoje não é o Klaus, né? Então eu sei que muita gente ficou um pouco aliviada com isso. Mas eu acho que a arbitragem brasileira, num geral, é sempre o mesmo nível, né? Eu acho que não tem muito uma diferença de, porque tal árbitro é foda, esse cara é demais. Eu acho que não tem muito isso, é sempre o mesmo nível e acho que a gente não tem que olhar para isso. Para falar um pouco desse time do Palmeiras, Léo, acho que vale trazer também as informações, então, porque hoje deve ser força máxima de Abel Ferreira, mas ele tem uma dúvida entre Facundo Torres e Flaco Lopes, né? O Estevão estava com febre na última partida, ficou no banco de reservas e agora deve voltar aos 11 iniciais. A gente tem um provável Palmeiras com o Everton no gol, Mike na direita, a zaga Murilo e Gustavo Gomes, na esquerda Piquerez, meio de campo com Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Richard Rios, e o ataque Facundo Torres, Maurício e Estevão. Esse deve ser o time do Palmeiras, então, hoje aqui em campo no Allianz Parque, com as ausências de Bruno Rodrigues, aí São Paulo e Paulinho também, que está em recuperação de cirurgia. O São Paulo, por sua vez, né, vem aí então de 2 derrotas, né, 2 empates com gosto de derrota, né, melhor dizendo. Exatamente, 2 empates com gosto de derrota em Brasília contra a Inter de Limeira e Velo Clube. Em ambos os jogos usou força máxima Luiz Ubeldia e tende a repetir a dose no jogo de hoje por ser um jogo importante do ponto de vista de moral para esse elenco, né? Então a gente tem como pendurados Alan Franco, Sabino e Ubeldia e um provável São Paulo com Rafael, Cedric Soares, Alan Franco e Arboleda, na esquerda Enzo Dias, meio de campo Alisson e Maia, e aí o quarteto ofensivo, Oscar, Lucas Moura, Luciano e Jonathan Caleri. Enfim, vamos nessa, você que está com a gente aqui, deixa o seu like, se inscreva que é muito importante para o nosso trabalho por aqui. Tem umas artes primeiro para passar, Léo, que eu vou pedir que você me ajude a gente ir lendo essas artes aqui para a galera, porque a gente tem artes um pouco do histórico geral do confronto entre Palmeiras e São Paulo. 320 partidas, 107 vitórias do Palmeiras, 110 vitórias do São Paulo e 103 empates. É o histórico do clássico Choque Rei e mostra um equilíbrio que é assim notado em campo também, né, Léo? Você vê que o campo traduz muito isso, como que é sempre um clássico equilibrado, que assim, ganhou muita força pelos mata-matas da história recente, Copa do Brasil, Paulistão ali, 2 finais, mais 2 mata-matas e tudo mais. É uma rivalidade que, assim, para muitos São Paulinos já até ultrapassa pela história recente o clássico majestoso, São Paulo e Corinthians. Eu ainda acho que o clássico majestoso é o maior clássico hoje que tem o São Paulo, né? Acho que é a nossa maior rivalidade. Mas o Choque Rei é um fato inegável que é um clássico bastante equilibrado, né, Léo? Muito equilibrado, muito pelo que os dois times vêm desempenhando nos últimos anos, né? O Palmeiras desde 2015 com a sua reestruturação e o São Paulo nos últimos anos conseguiu quebrar aquela sequência em cima do Palmeiras. Lembro muito daquele jogo que todo mundo colocava o Palmeiras como campeão do Paulista, acho que foi de 21. Então, eu acho que, para mim, é muito complicado falar se é majestoso ou Choque Rei, eu fico dividido, mas eu acho que o Choque Rei ganhou mais importância até pelo histórico, pelos jogadores, pelo que envolveu, acho que foi ano passado que teve aquele soco do Nestor no Zé Rafael. Então, essa atmosfera de dentro da arquibancada acaba, às vezes, influenciando dentro de campo, né? Mas eu vejo esse Choque Rei específico de hoje como
uma virada de chave para os dois times, porque eu acho que a gente falou muito do Zuba, que está pressionado, mas o Abel também está pressionado, né? A cúpula do Alviverde diz que não, que ele é incontestável, mas a gente sabe que ele está em terceiro no grupo dele, né? O Palmeiras está em terceiro, precisa vencer, então vai ser o jogo dos pressionados, sabe? Como que você acha que o Palmeiras vai vir contra o São Paulo? Vai vir com tudo, vai vir para cima, pressionando, vai respeitar mais o São Paulo, vai ser um clássico mais estudado. Como você enxerga o clássico de hoje? A gente estava até, enfim, conversando com colegas da imprensa palmeirense aqui no Allianz Parque e, cara, tem uma pressão grande em cima do Abel também, até porque ele já tirou dele, né, praticamente falando que fim do ano ele tá indo embora, né, e isso gerou uma pressão muito grande. O Abel Ferreira deu coletivas, de certa forma, desastrosas, né, do ponto de vista do palmeirense por aqui, que esperava que ele fosse brigar junto com a família Palmeiras, que ele tanto fala. Ele tirou um pouco o corpo da reta, né, nessa situação, então ele tá pressionado também. O chat, até tem um superchat bacana aqui, ó, de um palmeirense que tá assistindo, o Marcos Vinícius Rodrigues, bem-vindo ao Arquibancada Tricolor, obrigado pela sua audiência, e fala, sou palmeirense e para mim o maior é o clássico Choque Rei, falando sobre os clássicos, né, então tem, cara, duas pressões, ainda tem o time do Palmeiras que não está classificado para o mata-mata do Paulistão, e se não vencer hoje, se perder hoje, por exemplo, gera uma pressão muito grande para essa classificação, Léo. Então, eu acho que é uma pressão dos dois lados, mas o Palmeiras hoje tende a ser um time mais propositivo, né? Um time que queira mais o jogo, queira mais a bola, queira partir para cima do São Paulo. E aí o São Paulo tem que aproveitar isso taticamente, vai passar pela leitura tática do Zubeldia, né? E aí a gente espera que seja uma boa partida. Mas é isso. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria pedir que se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, deixa o seu like, compartilha aí com os amigos e nos ajude a chegar aos primeiros 500 inscritos. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua presença, um ótimo jogo e até a próxima.